Eu faria uma breve apresentação da Maíse, porque a Maíse já é bastante conhecida, e farei com bastante simplicidade, porque a Maíse deseja que seja dessa forma. A Maíse é palestrante e divulgadora da doutrina espírita, dessa mensagem abençoada do Cristo, há 43 anos. Muitas histórias tem para contar. E para começar, Maíse, eu gostaria de contar uma história. Sei que você é uma exímia contadora de histórias, mas eu gostaria de contar uma história. Essa história começou há 21 anos atrás. Um casal, próximo de celebrar um ano de namoro, invariavelmente, todos os domingos, ia para o Eixão Sul fazer suas caminhadas e pedaladas. Durante essas caminhadas e pedaladas, os assuntos mais diversos surgiam. Mas de forma recorrente, surgiam assuntos que diziam respeito aos desafios de vida que cada uma daquelas duas criaturas enfrentava. Os domingos se sucediam, essas conversas da mesma forma, e essas conversas foram também se entrelaçando com o assunto chamado espiritualidade. E para surpresa do rapaz, que à época mais jovem, com seus aproximadamente 29 anos, para surpresa do rapaz, todas as perguntas que eram dirigidas à sua namorada, à época, hoje casados, eram respondidas com uma paciência, com uma razoabilidade, com um senso de coerência que tocavam o seu coração. E ele, sedento, desejoso para conhecer qual seria a fonte daquela serenidade, daquela paciência, daquela sabedoria, manifestava, por outras vezes, desejar conhecer um pouquinho mais o que seria aquela fonte, tendo em vista que o rapaz, ou o jovem, era afinizado e vinculado a uma outra crença religiosa que não o espiritismo. E a moça já era espírita à época. E a moça, Maíse, muito habilidosa, pensou, eu preciso fazer com que ele conheça. Ela já frequentava a comunhão espírita, já era trabalhadora, aqui na comunhão espírita de Brasília. Ela falou, preciso ser certeira. Eu preciso que essa oportunidade seja uma oportunidade definitiva. É natural que a escolha será dele, mas essa escolha precisa ser bem pensada. Muito bem. E ela pensou, já sei, palestra da Maíse. Palestra da Maíse. E ela foi atrás da próxima palestra da Maíse, da agenda, tudo certinho, com uma semana de antecedência. Ela já foi começando a envolvê-lo, a convidá-lo para essa palestra que iria se realizar uma semana depois, já lhe apresentando o tema, já lhe dizendo que a palestra transcorreria com um bom humor, com alegria, com responsabilidade e abordando temas que eram temas recorrentes naquelas caminhadas, mas naquelas pedaladas. E assim fizeram. Vieram os dois aqui para a comunhão espírita, num sábado como esse em que nós estamos, para assistir a palestra da Maíse. E ali começa um ciclo diferente na vida daquele rapaz, daquele jovem. E ela percebia, Maíse, já naquele dia, a expressão do jovem. A expressão falava por si só, a receptividade pelo que havia sido dito, o que estava sendo dito naquele momento, a emoção que não se manifestava de forma efusiva, mas era flagrante, era possível percebê-la. E a partir daquele dia, aquele jovem veio à próxima palestra da Maíse, veio a terceira palestra da Maíse,
a quarta palestra da Maíse, a quinta, e virou um menino de sábado. Virou um menino de sábado. Depois de virar um menino de sábado, desejoso ainda de continuar os seus estudos e, naturalmente, ampliar o seu conhecimento acerca da doutrina dos espíritos, começou a ler muitas obras, romances, obras diversas, obras basilares e obras diversas. Começou a fazer o ESD, concluiu o ESD, ingressou num grupo de educação da mediunidade, tornou-se médium esclarecedor, futuramente dirigente substituto desse grupo de educação da mediunidade, tornou-se atendente fraterno específico, palestrante e hoje é o entrevistador da Maíse. E não por outra razão eu conto essa história, porque conversávamos há pouco, né, Maíse? Milhares de outras histórias como essa vêm sendo escritas no livro da vida, ao longo desses 43 anos em que a Maíse tem a oportunidade de falar para as pessoas, tocar aqueles corações, Maíse, que já estão predispostos, que encontram-se em ressonância com esse movimento latente de transformação. E aproveito, antes de começarmos, para te pedir, não pare, Maíse, porque milhares de outras pessoas ainda estão te aguardando. Será? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Tentarei. Eu gostaria, Maíse, de forma muito respeitosa, de te dirigir a primeira pergunta. Claro. Quando trazemos à tona o tema eu no mundo, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu acho que você consegue discorrer sobre isso aí de uma forma muito elaborada. O que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo, no planeta Terra, no ano de 2016? Você pode dizer para a gente? Sem dúvida, vencendo nós mesmos. Essa semana passada morreu um jornalista que eu admirava muito, Geneton Moraes Neto. Ele fazia entrevistas formidáveis na Globo News, entrevistou gente que ninguém tinha coragem de entrevistar, fazia perguntas absurdas para o vulgo e que, claro, os entrevistados sempre respondiam. E meses antes ele teve um problema de aneurisma, não saiu mais do hospital desde maio e faleceu essa semana. Com 60 anos, um menino. Quando você vai chegando perto dos 60, você acha que a pessoa que morre com 60 é o adolescente. Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus do céu, um ano mais velho do que eu, um garoto. E respeitadíssimo no Brasil, no meio jornalístico. Perguntaram a ele, pouco antes dele ter o problema do coração, que o levou ao hospital e de onde ele não mais saiu. Geneton, quem você não entrevistou e que você gostaria de entrevistar? Ele imediatamente disse, Deus. Obrigado, Pátia. Deus? E o que você ia perguntar? Eu ia apontar para a terra e perguntar para ele, era isso mesmo que você queria? Eu achei fantástico. Eu fiquei imaginando esse homem recuperado no mundo espiritual e fazendo loucuras positivas na verdadeira pátria. Porque a verdade é que toda vez que Emmanuel se comunicava através de Chico sobre esse tema, ele dizia que fazer o bem era o único objetivo da alma que vinha para a Terra. Embora quando nós chegássemos aqui, tivéssemos milhões de desculpas para não fazer o bem. Tivéssemos milhões de interesses para nos afastar daquilo que, fora da matéria, para mergulhar na carne, nós imploramos. E os Espíritos sempre nos dizem que, seja qual for a nossa vida hoje, nós imploramos a vida que temos, as dificuldades, os familiares, as pessoas que não gostam de nós, mas que são reencontros do nosso passado. Só que há um monte de coisa também que nós viemos para escrever ainda na nossa biografia imortal. Então, também não dá para imaginar, eu estou na Terra porque é por isso, e tudo que vier é destino, eu não posso lutar contra, eu não posso modificar. Hoje, os próprios espíritos, percebendo a nossa maturidade, através das obras,
nos lembram que muita coisa está por ser escrita por nós. Então, sem dúvida, estar hoje na Terra, nesse atual momento, é decisivo para as nossas existências. Por isso, tantos espíritos querem reencarnar. Por isso, toda vez que nós nos encontramos, e eu cito o sábado porque é o nosso encontro, milhares, 4, 10 vezes mais do que encarnados, estão os desencarnados presentes. E a grande maioria em busca do processo reencarnatório. Porque há coisas que nós só resolvemos na Terra. Não adianta desencarnar e chegar lá e tentar resolver. Por isso você mergulha na carne infinitas vezes. Você vai sair da carne muitas vezes ainda, mas nunca vai sair desse momento crucial que é tomar as rédeas do seu destino, mudar a sua vida, ir atrás daquilo que você vem evitando loucamente, mas que sempre aparece na sua frente, porque é o nosso passado em forma de presente. Então, sem dúvida, nós precisamos muito dessa consciência, qualquer que seja a nossa religião, até que não temos religião nenhuma, de nos perguntar o que nós queremos. A nossa vida é mesmo aquilo que nós pretendíamos? Se ela não é, como eu posso fazer que seja? Isso nada pode tirar da gente. A pessoa que nos faz mais mal é aquela que nos faz desacreditar das nossas propostas de vida. Nós não devemos dar atenção e devemos, se for necessário, tirar essa pessoa da nossa vida. Porque nós precisamos seguir em frente e, se for possível, dentro do maior equilíbrio possível. Então, eu acredito, Wagner, aqui, e me emociono com isso, porque eu acho que os espíritos, em todos os momentos, nossos mentores, aqueles que nos tiram do corpo nas horas de sono para conversar conosco, nas nossas horas difíceis, ou até nas horas de facilidade que nós não valorizamos, que são tempos de guardar energia para as horas que virão, para as horas difíceis, que obviamente virão para todos nós. Então, nós vivemos numa época decisiva e os espíritos dizem que para nós encarnados é uma encarnação definitiva, porque não haverá mais como titubear. Eu sou meio espírita. Eu sou mais ou menos bom. Eu tenho minhas maldadezinhas. Todos nós temos, mas já temos em nós algo que nunca mais se calará. A nossa consciência desperta. Então você pode até aprontar as loucuras que for, mas na hora que você botar a sua cabeça no travesseiro, a não ser que você tome muita faixa preta, você com certeza, nos últimos minutos antes de adormecer, vai ter um filme na sua cabeça. Por isso, toda vez que nos encontramos, eu penso que a nossa vida só vai para frente. Encerrando, eu me lembro do primeiro banco que eu sentei aqui na comunhão. Eu tinha 15 anos e era um banco duro, que ficava lá na sala da mocidade. Era de madeira mesmo. E passaram-se anos e a comunhão nunca tinha dinheiro para trocar os bancos por algo mais fofinho. E hoje, quando eu vi essa poltrona peluda, eu pensei comigo, Maís, e você evoluiu. Ainda bem que perto dos 60 tem uma poltroninha peluda para você sentar. Porque aquele banco eu acho que eu não aguentava mais. Mas, quando anos depois a comunhão ficou um pouquinho melhor de dinheiro e os bancos foram retirados e doados para um centro espírita mais humilde, lá em Minas Gerais, que ainda estavam bons, acho que aquela madeira nem existe mais. Nós sentimos saudade do banco duro, porque ninguém dormia, ninguém se distraía, ficava todo mundo ereto. E você, de vez em quando, tinha que dar uma mexidinha, porque mesmo com 15, 16 anos, doía umas costas, doía a coxa, então você tinha que dar uma coisa. Então, não duvidem, tudo evolui. Eu estava reparando que hoje tem um fofinho no banco, não é? Para recostar e para sentar. Então, a nossa vida sempre avança. Nas coisas que parecem brincadeira, mas que são tão verdadeiras, que falam para nós como o tempo voa, e como 100 anos, como dizia Emmanuel, é um relâmpago na eternidade. Então, nós precisamos aproveitar de todas as formas. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que já sabem disso, senão não estariam aqui num sábado à noite. Não é mesmo? É. Com certeza, né, Olha, Maís? aqui entre nós, abrindo um parênteses antes da próxima pergunta. Viram a dica. Vai com seu amigo, namorado, ficante,
anda no eixo, começa a falar da árvore, né? Olha, acho que Deus fez esta árvore. Aí o rapaz já fica interessado, né? Sabe onde eu aprendi isso? Numa reunião, num sábado à noite. Traga! Eu já disse que um dia eu vou tirar todos esses bancos, vou fazer uns crachás coloridos e nós vamos dar um baile aqui. Nem que no dia seguinte a comunhão me proíba de entrar novamente aqui. Mas tem muita gente bacana aqui que precisa se encontrar. E a gente não se encontra. Sentar um do lado do outro, assim, mas ninguém paquera. Eu estou numa casa religiosa. Não posso, né? Eu conheci meu ex-marido aqui no sábado à noite, há 35 anos atrás. Graças a Deus é ex-marido. Mas foi ótimo. Então, tudo são nossas escolhas. E há muita coisa boa até que deixa de ser bom. Então, nós temos que aproveitar. Olha, Wagner, esse homem terreno, maravilhoso, né? A esposa nunca vai se arrepender dos papos que ela tinha. Ele veio. Amanhã ele vai estar aqui sendo entrevistado, de repente, por um de vocês. E tudo vai avançando. O mais extraordinário é que nós encontramos um lugar que é essa casa abençoada, que existe para o nosso coração, embora frequentemos às vezes outras casas, mas é aquela casa onde nos encontramos não por acaso e principalmente para dar um novo rumo, um sentido muito maior à nossa vida. Isso é que é fantástico. Próxima pergunta. Como a espiritualidade entende aqueles que nascem com a síndrome de Down? Pois são pessoas que levam essa anomalia cromossômica pelo resto da vida, ou seja, não há a cura da síndrome. Como a doutrina vê? Na verdade, nós sabemos todos que a síndrome de Down é sempre o resultado de um suicídio ou de homicídios praticados no passado. A criança, quando renasce no meio da família, nunca é por acaso. Pai e mãe são cúmplices daquele gesto ou são almas extremamente generosas, compromissadas com suicidas que pedem, que aceitam aquela alma. Há vários relatos dos espíritos de casais recém-casados que são levados ao mundo espiritual e aquele anseio de ter um filho e, de repente, os espíritos apresentam uma alma que vai voltar para a Terra, mas com uma grave deficiência física ou mental. E é óbvio que quando você se casa, você imagina um sonho de rosas e você reage. Você muitas vezes não quer que aquele espírito venha, mas geralmente vem porque os espíritos amigos levantam um pequeno véu de tudo aquilo que o casal fez em vidas anteriores e eles imediatamente, a maioria, aceita e renasce essa criança. Já houve muito mais preconceito do que existe hoje. Hoje, inclusive, está na lei os direitos das pessoas com qualquer deficiência, embora o preconceito ainda exista muito, embora ainda olhemos com pena para esses espíritos, e não são dignos absolutamente de pena, mas de carinho, de amor, de compreensão. Quando saem do corpo, fora da matéria, nas horas de sono, são muito mais inteligentes que quase todos nós, porque o problema é exatamente a coisa física. Ele mergulha num corpo com a deficiência de raciocínio exatamente para passar por essa prova. Então não vai nascer na casa do meu vizinho, vai nascer na minha casa porque eu tenho compromisso com essa alma. E é claro também que isso está incluído o autismo. O autista é sempre um suicida que volta. Por isso eles não gostam de serem tocados, eles têm agressividade muito grande. Mas existe hoje tratamento formidável para o autismo. Porque não é porque você teve um filho autista que você vai isolá-lo, não vai buscar todo o tratamento possível. Todas as deficiências hoje têm uma série de recursos. Mas existe um recurso que, se falta, aquela alma está condenada, que é amor. Se nós não aceitamos o outro como ele é, como se ele nos apresenta, nós não conseguimos ajudar e também não conseguimos ajudar a nós mesmos. Então, me lembro bem, antigamente, as pessoas escondiam os filhos deficientes. Na minha época de mocidade, nós fomos uma vez fazer campanha de Souza de manhã cedo, na quadra onde moravam os deputados e senadores.
E eu bati na porta de um, que graças a Deus eu me esqueço completamente o nome da pessoa, já faleceu inclusive, agora me lembrei quem é e já faleceu. E havia um garoto de 9 anos na cozinha, aos gritos, e a empregada abriu pela cozinha para nos receber. Nós contamos o que era a Campanha Alta de Souza, pedimos uma doação, aquela coisa toda. E aí eu, querendo parecer simpática, disse à empregada, é seu filho? Ela disse, não. É filho do senador fulano, mas ele é proibido de passar da cozinha. Então, obviamente, senador fulano, quando chegou do lado de lá, deu muitas explicações. Principalmente em relação a esse menino que gritava, porque na verdade ele não tinha tratamento nenhum, ele vivia pior do que o cachorro da família dentro da cozinha. E isso eu tinha 16 anos, foi há 40 e tantos anos atrás. Mas acredito que, infelizmente, hoje ainda existam casos assim. Embora em muito menor quantidade, porque as pessoas, felizmente, malgrado a própria vontade, estão melhorando e se conscientizando. Mas é sempre uma prova de uma alma que muito deve para a espiritualidade, para si mesmo, tanto quem volta nessa circunstância, como quem recebe esse espírito. Comecei meus estudos recentemente na doutrina, mas já me conscientizei do exemplo que devemos seguir, nosso modelo e guia Jesus. Mas como seriam as atitudes dele no mundo de hoje? Parece tudo tão difícil. É verdade, eu acho que ele botaria para quebrar, como ele fez naquela época. Porque com toda a mansuetude, em várias circunstâncias, ele resumiu tudo dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não se intimidou jamais, ele não se acovardou, muito pelo contrário, mas ele conhecia a alma humana como ninguém. E por isso, inclusive, na hora de curar, de beneficiar, ele dizia, que queres que eu te faça? Porque o espírito ali podia ter outros interesses, que não fosse a própria cura. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele já nos dizia naquela época que as nossas síndromes, as nossas loucuras estavam relacionadas com a nossa saúde física ou com as nossas graves enfermidades. É óbvio que numa sociedade como aquela, há 2.000 anos, ele não podia falar com todas as letras, mas se você pesquisar suas palavras, ele de forma extraordinária nos apontou sempre o caminho, a compreensão do outro, o amor ao outro, amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, amar as forças do bem, seja qual for o nome que nós possamos dar a Deus, mas principalmente vencer a nós mesmos. Sempre o objetivo. Para vocês terem uma ideia, Jesus, claro, era o príncipe da terra, era o governador da terra, desde que ela era uma bola de fogo no universo. Ele, adivinha quem era o tesoureiro entre os discípulos? Judas! Meu Deus, tem lógica maior do que essa? Em algum momento Jesus se deixou iludir ou enganar por quem era cada um dos seus discípulos? Ele sabia que Pedro negaria, porque o pavor que eles ficaram depois da crucificação foi uma coisa absurda. De todos eles, os espíritos contam que na hora do cansaço, Jesus só recostava a cabeça no ombro de João, o discípulo mais jovem. Tinha 17 anos quando Jesus foi crucificado. E foi o que viveu mais tempo. E o único que não foi sacrificado pelos romanos. Então imagine a ligação psíquica. E os espíritos dizem mesmo que João, Pedro e Tiago eram os 3 discípulos com quem Jesus tinha uma afinidade maior. Nem por isso ele deixou de convocar os 12. E me lembro sempre de um espírita que foi visitar o Chico e disse, Chico, nós éramos 24 amigos, resolvemos fundar um centro, desde que a gente fundou o centro, a gente não para de brigar. E o Chico disse, meu filho, por que você fez isso? Jesus só tinha 12 e deu a confusão que deu. Você juntou 24, então é muito mais confusão. Eu tenho certeza que a proposta do Cristo seria a mesma. Seria de nos amarmos, amar o outro, nos transformar, transformando a vida em torno de nós. E não duvidem, ele não se abala com nada. Como tudo evolui, continua. Se Jesus já era o ser que era 2.000 anos atrás, imagina o que é hoje. E é óbvio que permanece governador do nosso planeta e há de nos amparar sempre. Por isso ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
e estão dentro de nós, senão nós não estaríamos aqui procurando por ele até hoje, não é? Feliz de você, meu amigo, que está estudando doutrina espírita, feliz de você que sabe, já tem as ferramentas dentro de si para mudar sua vida, e não se impressione com o tempo, porque André Luiz dizia através do Chico, se você tem 7 dias de conhecimento espírita, querendo ou não, você é espírita. 7 dias. E como acredito que todos nós tenhamos mais do que isso, já estamos comprometidos. E os espíritos sabem tanto que Kardec dizia, se um dia surgir uma verdade maior que doutrina espírita se renderá a essa verdade. Então nunca fiquemos obtusos, nunca digamos que só a doutrina espírita faz a pessoa caminhar para frente, nunca digamos que só a doutrina espírita tem a solução para a vida de todo mundo, porque muita gente precisa ser evangélico, muita gente necessita ser católico, muita gente precisa ser muçulmano, porque a alma procura a sua afinidade maior e aquela fé que de alguma maneira vai ajudá-la a seguir em frente, né? Me chamo Jean. Sou evangélico e admirador da doutrina espírita. Que coisa linda. Tenho 40 anos. Sou uma pessoa que faz e deseja o bem a todas as pessoas. Em 19 anos de casado, nunca desrespeitei minha esposa. Nossa. Sempre fui fiel e presente. Temos um filho. De 3 meses para cá, tudo desmoronou em minha vida. Sou motorista profissional há 10 anos e fui mandado embora. Minha esposa pediu o divórcio e saiu de casa com meu filho. Fiquei sem emprego e sem minha família. Gostaria de saber por que pessoas que fazem o bem passam por isso. Estou pagando por alguma coisa que fiz? Qual o conselho que a senhora me dá? Hoje, E agradece, tá? Mas tá aqui. imagina, Obrigado. eu que agradeço a você e fique anônimo na plateia. Porque 40 anos, com todas as qualidades que você tem, a mulherada vai ficar complicada. A verdade, amigo, é que às vezes há momentos da vida em que não somos compreendidos nas nossas intenções mais felizes, mais profundas e melhores. Nós não podemos fazer com que o outro, não querendo, permaneça ao nosso lado. Uma das coisas mais difíceis que há na vida é quando aqueles que elegemos para amar nos dizem que não nos amam mais e que vão seguir outro rumo. É sem dúvida uma prova da nossa fé, da nossa esperança de recomeçar, de refazer nossa vida. O mais importante é que continuamos sempre pais e mães, guardamos a lembrança dos dias felizes, dos anos felizes que vivemos, até que por motivos que às vezes não vamos conseguir alcançar, alguém diz que não quer mais estar ao nosso lado. Mesmo assim, nós permanecemos na nossa hora mais difícil, porque na nossa hora mais difícil é que tudo está planejado para que possa ser contornado e possamos recomeçar. Ainda ontem, minha filha recebeu um amigo que mora em Goiânia e eles não se viam há 2 anos e ele contando que estava desempregado há 8 meses, que sua esposa que está sustentando a casa e o filhinho deles. E é uma situação que 12 milhões de pessoas estão vivendo no Brasil atualmente. Isso vai mudar. Eu tenho certeza absoluta. Não importa de que maneira, embora os especialistas estrangeiros digam que nós vamos levar 20 anos para recuperar a nossa autoestima, tudo que nós precisamos transformar. O incrível é que nós estamos mergulhados na Terra e num país que tem tudo para começar de novo. Não importa como, mas nós vamos encontrar, todos nós, tenho certeza, uma saída. E as nossas horas difíceis serão sempre lições inesquecíveis. Amargas, doloridas, mas necessárias às vezes, para a nossa compreensão maior. E para que, embora hoje não admitamos na nossa hora difícil, coisas ainda mais felizes estejam esperando por nós. É que deixar o que é conhecido, o que é aparentemente seguro, é muito difícil. Mas se tudo em volta decide que vai mudar, nós mudamos junto. E é preciso ter coragem, paciência, pedir que as forças do bem que protegem o universo estejam conosco. É um momento azago, como dizem os espíritos, mas necessário e, sem dúvida nenhuma, vai tornar você um evangélico espírita ainda melhor do que você é.
Porque muitas vezes a solidão é uma condição para se estar no mundo. Ah, porque nós escolhemos aquela fila de homem maravilhoso. Lá no mundo espiritual, você olha aquela fila, um Humphrey Bogart, um Clark Gable, né? Você olha aquela fila, mas não. Você quer a solidão afetiva. Eu não estou brincando, não, é sério. Estou citando as mulheres, mas os homens também fazem isso no mundo espiritual. Os espíritos dizem que há cerimônias na pátria dos espíritos em que nós nos casamos, prometendo nossa alma, nosso coração, à pessoa que vamos reencontrar na Terra, e aí vamos nos casar concretamente no corpo físico. Mas tem a fila dos que não vão. Então Emmanuel dizia para o Chico que ele observava que aquela fila dos que não iam encontrar ninguém na Terra era grande. Ficava todo mundo com aquele olhinho, olhando. Mas a escolha é sempre nossa. Por isso os espíritos sempre dizem, solidão é pausa de reajuste afetivo, que às vezes dura a vida inteira. Porque com certeza você, em outra vida, não tenha dúvida, aprontou a beça, e nessa, quando você reencontra as pessoas, dá errado. Porque você reencontra, é claro, o passado. Na área afetiva, então, minha Nossa Senhora, né? A gente encontra mesmo. Eu conheci uma moça que o Dr. Bezerra de Menezes contou que ela tinha sido homem em outra encarnação, especificamente na Revolução Francesa. Um dos homens mais lindos que ele, Dr. Bezerra, conheceu. E aprontou horrores na Revolução Francesa. E a moça veio pedir orientação na comunhão e ele então disse a ela, oxalá, minha filha, você não encontre na Terra reencarnadas como homens as mulheres que ontem você seduziu. Mas até agora ela encontrou. De vez em quando eu sei dela, é aquela história, nunca dá realmente certo. E afinal de contas, o que é dar certo? O que é solidão? Eu conheci milhares de pessoas casadas que eram solitárias de doer, que eram absolutamente sós, em todos os aspectos. Solidão não é isso? Às vezes, nós somos solitários, sozinhos, mas nunca estamos sós. E se nós fizermos uma fria observação, dificilmente envelhecer é envelhecer ao lado de alguém, feliz de quem consegue, porque é complicado. Se você gosta de ouvir música, de ver filme, de ler livro, você nunca estará sozinho. Mas existe uma solidão pior de todas, é a indiferença. As pessoas pensam que o ódio é o contrário do amor. A indiferença é o contrário do amor. E às vezes você, por mais que ame alguém, você percebe que aquilo é unilateral, a pessoa não tem sentimentos por você. Então, quem não te adivinha, não te merece. Você não vai ficar estagnado ali. E eu acho que há encarnações em que a gente, passando a nossa mente lá no mundo espiritual e conversando com as pessoas com quem nos relacionamos intimamente, a gente percebe, meu Deus, está na hora de eu dar um tempo. Está na hora de eu ficar sozinho ou sozinha para me abrir para o outro, para ter um outro tipo de família que vai abrigar todas as pessoas que precisam. Hoje, nem para adotar uma criança você precisa ser casado. Então, eu acho que, no fundo, a vida nos convida a isso. A talvez deixar o amor, que é maravilhoso quando dá certo, mas que é muito ruim quando não dá, e partir para esse leque de possibilidades felizes, de não sermos solitários, porque não haverá solidão para quem busca distribuir o seu carinho para aquele que precisa. Mas feliz de você, se você casou com o primeiro namorado, se você casou com o 10º namorado, mas está feliz. E mulher é fogo, porque a gente às vezes não dá valor para a pessoa que está ao nosso lado. Eu já conversei com um monte de mulheres, na época que eu orientava aqui na comunhão, que dizia para mim assim, ali está meu marido. E eu dizia, simpático. Uma pessoa ótima, Maíse. Tão bom. Pai dos meus filhos. Uma pessoa agradabilíssima. Mas eu não esqueço fulano. E eu dizia, quem é fulano, pelo amor de Deus?
Fulano foi um namorado meu que não valia o prato que comia. Mas eu até hoje lembro de fulano. Não quis nada comigo, me fez de gato e sapato, mas eu não esqueço fulano. Abramos nossos olhos, porque mulher tem muito isso. Ela é feliz, o cara é maravilhoso, mas ela não esquece fulano. Para começar, fulano tem um grave defeito, não casou com ela. Mas no sonho, na fantasia, fulano vira um Paul Newman. Então não dá. Nós temos que viver valorizando aqueles que surgirem em nossas vidas, até que, porventura, eles acabem mostrando que nós demos valor à pessoa errada. Mas enquanto isso não acontece, vamos cultivar os bons sentimentos. Porque um dia nós amaremos pela glória de sentir amor, como dizem os Espíritos, sem pedir nada em troca. E até esse dia chegar, volta e meia nós precisamos de companheiros ou companheiras que nos apoiem, que nos abençoem ao longo do caminho. Mas se querem outros caminhos, deixemos que vão e nós vamos seguir o nosso. Nessa beleza que é um dia encontrar aquele que ou aquela com quem nos afinizaremos mais. E antes vocês perguntem, existe alma gêmea? Só Emmanuel encontrou a alma gêmea dele. E fez aquela bendita poesia que está no livro há 2000 anos, que atormenta todo mundo até hoje. Por alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Meu Deus do céu, eu não encontrei minha alma gêmea. Ou então a gente se ilude, a gente adora se iludir. Nossa, fulaninha é minha alma gêmea. Quando a gente se apaixona, o cara tem olho preto. Você diz para todo mundo que o olho dele é verde. Só você enxerga o olho verde do cara. Então, equilíbrio. Os espíritos gostam de dizer que se fosse para nós sermos loucos, o coração ficaria aqui e a cabeça aqui. Mas Deus sabia tudo. E a cabeça está aqui, o coração abaixo dela. Apaixonar-nos é maravilhoso, mas se raciocínio, equilíbrio, vontade firme, não coordenar sentimentos, em geral, nós nos damos muito mal. E como não temos mais nem tempo para nos dar mal, tenhamos discernimento para escolher as nossas companhias. Seja amigo, seja esposo, seja namorado, seja ficante, não importa. Mas às vezes as pessoas são tão atraentes, mas nos trazem grande mal. Então pensemos sobre isso. A nossa área do afeto precisa de muito cuidado, porque quando nós deixamos ela destrambelhada, até as doenças físicas acabam por acontecer. Queria só tranquilizar vocês, porque nós já temos um número grande de perguntas e o nosso tempo é exíguo, né? 1 hora só. Mas a Maíse, já conversávamos sobre isso antes, a Maíse se comprometeu a responder todas as perguntas que não puderem ser respondidas aqui hoje, tá? Eu vou levá-las para casa e no dia 7, eu tenho uma palestra aqui no feriado de 7 de setembro, vou trazer tudo respondido, vou entregar a minha amiga aqui, que vai colocar no site da comunhão, e vocês vão entrar lá depois do dia 7 e olhar todas as respostas. Para que ninguém vá embora hoje sem ter a sua resposta. Combinado? Obrigado, Maíse. Imagine. Diante da onda de violência em que vivemos, como preparar os pré-adolescentes para enfrentarem todos os desafios? O que dizer a uma criança de 12 anos que diz que o mundo está tão difícil? Sem dúvida, a criança de 12, de 10, de 8, hoje já tem consciência disso. Dizer que existem valores que são eternos. Ser educado, não passar por cima dos outros, ser generoso, especializar-se no estudo, no trabalho, no bem, respeitar o coleguinha, coisas que parecem tolas, pequenas, mas que formam desde muito cedo a personalidade. Eu já comentei aqui com vocês uma vez. Eu adorava Guaraná Caçula. Sou da época do Guaraná Caçula. Vocês não eram nem reencarnados. Guaraná Caçula era desse tamaninho. Eu tinha 5 anos e namorava no Rio de Janeiro. Eu morta de sede, eu e meu pai tínhamos ido ao centro da cidade, não sei nem para quê. Sentamos num bar. Naquela época os bares eram super familiares. Sentamos e meu pai pediu um Guaraná Caçula para mim. Eu realizada, eu já era gordinha.
Eu realizada, pensando naquele guaraná caçula. Tinha um garotinho engraxate sentado na porta do bar. O meu pai, com a maior tranquilidade do mundo, disse ao homem do bar: 2 copos. Vieram os 2 copos. Aquele copinho de bar, aquele copinho que todo mundo já teve numa hora ruim da vida, né? Vieram os 2 copos. Eu toda feliz, meu pai era meu ídolo. Falei, ele vai dividir comigo esse guaraná caçula. Para ele, tudo bem. Ele dividiu irmãmente, meio a meio, 2 copos de guaraná caçula, porque não dava mais que isso. E chamou o garotinho engraxate para tomar o copo de guaraná junto comigo. Eu me lembro até hoje, eu tinha 5 anos, da minha contrariedade de dividir com o garotinho engraxate o meu guaraná caçula. Para o meu pai, sem problema. Mas com o garotinho engraxate, eu lembro até hoje do sentimento dentro de mim. Eu não ia tomar o guaraná caçula inteiro, porque meu pai deu metade para o garotinho engraxate. Mas eu digo a vocês, nunca serei grata o suficiente ao meu pai por ter me feito dividir aquele guaraná caçula sem me perguntar se eu queria. Ele simplesmente estava me dizendo que não era possível tomar o guaraná caçula vendo um menino engraxate ali, talvez desejoso de tomar o mesmo guaraná que eu. Então, meus amigos, é fácil saber o que vamos dizer aos nossos filhos. Vamos dizer que sejam dignos, retos, nobres, não importa em que circunstância, não importa que o mundo inteiro diga que é uma bobagem, que somos tolos, de jeito nenhum. Porque, principalmente os nossos filhos e os nossos netos, porque eles vão viver no auge da busca do ser humano por um milênio novo, de igualdade, de fraternidade, de liberdade para ser o que se quer, mas cuja liberdade termina quando começa o direito do outro. A nossa geração com certeza não vai ver isso, mas as que vierem vão ver. Então, mais um motivo para nós ensinarmos aos nossos filhos que não importa o que tudo diga, sejamos nós os primeiros a entender que ou nós nos modificamos ou a vida nunca vai se modificar. Nem que sejamos os únicos a nos modificar. Nos modifiquemos, porque a vida em torno de nós obrigatoriamente vai se modificar também. E um dia vão nos perguntar algumas coisas no mundo espiritual. Com certeza, uma das perguntas será: o que foi que nós fizemos das almas que nos foram confiadas? Sejam filhos, sejam tutelados, sejam alunos, qualquer pessoa que a nossa imagem puder influenciar, nos perguntarão o que nós fizemos. Hoje parece uma bobagem, mas quando esse dia chegar, eu espero que todos nós possamos olhar nos olhos de quem estiver nos perguntando e contar uma história bonita sobre a nossa passagem na Terra. Querida Maíse, o que a doutrina espírita fala sobre o homossexualismo? Vou para o lado escuro da lua? Um pastor falou que tudo bem ser homossexual, mas que não devemos praticar. Isto é, gostar de pessoas do mesmo sexo pode, mas externar, beijar, ter relações, seria errado. O espiritismo é assim também? Gente, o lado escuro da lua deve estar fantástico. Eu acho impressionante que nós ainda achemos que temos a ver com a escolha, com a orientação pessoal de cada ser humano. E, obviamente, quando a alma muito sensível vem, às vezes, habitando um corpo masculino, ou a alma masculina vem, por necessidades próprias, habitando um corpo feminino, isso em nada a desmerece. E a verdade é que o próprio Chico Xavier, procurado infinitas vezes por pessoas que eram casadas com pessoas do mesmo sexo, costumava sempre dizer que não importava a nossa orientação, mas o equilíbrio do nosso estado de alma. Porque ao nos dizermos pessoas ligadas a outras do mesmo sexo, nós precisamos ter 50 namorados ou 50 namoradas? Por que não encontramos alguém que seja a pessoa
que nós ansiamos, não importa. Não importa. Se você vai encontrar preconceito dentro da doutrina espírita, sim, porque preconceito independe da religião. Mas você não vai encontrar espíritos dizendo que você vai para qualquer lugar porque você tem o desejo por uma pessoa do mesmo sexo que você. Eu acho que todos nós podemos listar uma coisa, aliás, muitas coisas infinitamente, realmente necessitadas de mudança. E não nos preocuparmos. E eu sei que quando é um filho da gente, quando é uma filha, o discurso aparentemente perde o valor. Porque nos preocupamos com o preconceito. Porque as pessoas são mais mesmo. Elas são preconceituosas. O Cazuza contava que, com 17 anos, ele teve que contar para os pais que ele namorava meninos e meninas. A mãe teve um ataque. O pai fingiu que não era verdade. Toninho Cerezo, jogador de futebol, tem uma filha, na verdade, um filho que tornou-se uma moça, Leati, uma das modelos mais respeitadas no mundo. E no Globo de hoje, ela é entrevistada e conta que quando ela foi contar para o pai qual seria a sua opção de se transformar, de tornar o seu corpo, que era o corpo de um menino, no corpo de uma mulher, e que era assim que ela achava que seria feliz, ele, claro, imagine, Toninho Cerezo, vocês lembram das caneladas que ele dava nos jogadores? Ele disse, eu não me conformo, eu não aceito. Ela disse a ele, então, pai, não olha. E acabou. Eu tenho um amigo cujo filho, médico, um rapaz formidável, disse, pai, eu sou gay. E o pai, com toda a formação de nordestino, ouviu. E o rapaz perguntou, não é problema para mim, é problema para você, pai? E ele respondeu, não, meu filho. Porque imagine dizer, agora você não é mais meu filho. Essa é que é a verdade. E a própria Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, hoje com 80 anos, comentava que ele teve uma namorada com 17 anos, a namorada ficou grávida. E claro, ela tinha 17 anos, o Cazuza também, ela não teve dúvida. Pegou o dinheiro, meu filho, faz um aborto. E ele fez um aborto. Levou a namorada numa clínica e a moça tirou a criança. E hoje, Cazuza morto já desde 1990, ela diz, é a única coisa de que eu me arrependo, porque hoje eu teria um neto de 40 anos. E teria sido a continuidade do meu filho. Mas eu percebi claramente que a opção dele, de verdade, não era essa. Então, vocês sabem, ele fez uma música linda, codinome Beija-Flor. E foi para um dos últimos namorados que ele teve, o ator Lauro Corona, que morreu um ano antes dele, de AIDS também. A família, a Glória Pires, aquela atriz maravilhosa, era muito amiga do Lauro Corona e contava outro dia que os pais nunca admitiram que o Lauro Corona tinha morrido de AIDS. Porque eles não admitiam a questão da sexualidade do filho. Mas quem assistiu a última novela do Lauro Corona, capítulo a capítulo, ele se desvanecia. Porque naquela época não existiam os remédios que existem hoje. Hoje você não identifica uma pessoa portadora do vírus. Naquela época o rosto mostrava, o sarcoma de Kaposi mostrava. O mais grave é que hoje o jornal trouxe, de manhã cedo, a seguinte pesquisa. Os adolescentes brasileiros, 13, 14, 15 anos, não acreditam em camisinha, não acreditam que vão ficar doentes, aprontam tudo, estudam em colégio católico, o pai e a mãe nem imaginam as festas que acontecem, que eles frequentam, e os pais ainda estão preocupados. Será que meu filho é homossexual? Será que a minha filha é homossexual? A minha irmã caçula é pós-graduada em sexualidade. Ela é pedagoga e pós-graduada em sexualidade. Todos os anos ela fazia uma palestra no maior colégio católico dessa cidade. Todos os anos, em setembro, ela ia e falava para aquela multidão de alunos. Esse ano ela não foi, porque os pais fizeram um abaixo-assinado exigindo que a direção da escola não a convidasse, porque eles não querem que os filhos escutem palestras sobre sexualidade. Então, nós ainda estamos na idade da pedra e vamos pagar caro por ignorar
que a sociedade se transforma, se modifica, não importa o que o outro faz na sua intimidade, importa a pessoa que ele é. E morreu essa semana também uma outra jornalista formidável, a Beth Orsini, e ela ficou conhecida na redação do jornal o Globo, porque quando tocava o telefone para ela, ela sempre perguntava: é homem, mulher, vegetal, mineral ou árvore? Porque ela queria, com essa bobagem, essa frase, mostrar que ela não tinha preconceito com nada e nem com ninguém. Não ter preconceito não significa, eu vou fazer isso para a minha vida. Eu vou forçar a barra, mas eu vou ser igual a fulano. Não. Mas significa saber que fulano tem valores extraordinários e não pode ser reduzido a isso, a gostar de pessoa do mesmo sexo e, por isso, defenestrado. Infelizmente, os meus melhores amigos, os homens e mulheres mais bacanas que eu conheci nas décadas de 70, 80 e 90, morreram. Morreram por AIDS, porque até o meio de 90, da década de 90, morria mesmo. Não tinha outra opção. Mas eram pessoas maravilhosas. Eram pessoas que me ensinaram coisas incríveis. Sem religião nenhuma, muitos deles eram muito mais espíritas do que eu. Então, vamos colocar a nossa cabeça sinceramente para pensar. O mundo se revolucionando, o mundo no momento, meu Deus do céu, que de manhã cedo você tem dificuldade até para escovar o dente, pensando em desanimar. E nós preocupados com isso. Infelizmente, as religiões também são responsáveis por muito do preconceito que ainda existe, mas o que importa é a mensagem que um dia nós vamos deixar no coração dos outros. As nossas opções íntimas não interessam. Eu conheci um monte de gente que posso dizer hétero, pessoas horrorosas, vergonhosas como seres humanos. E felizmente as coisas avançaram, porque na década de 70, naquela sala lá da frente, envidraçada, eu orientava ainda uma garota. E entravam homens de terno, gravata, pasta 007, casados com 50 alianças no dedo, 4 filhos, para me contar que estavam sendo chantageados pelos namorados. Ah, mas eu sou casado há 20 anos, como é que agora eu vou dizer para minha mulher que eu tenho um namorado? Mas não foi 1 nem 2, não. Se eu tivesse escrito um livro na época, ninguém acreditaria. Então, as coisas ficaram mais sinceras. Porque não adianta você ter uma vida em que você finge. Não adianta você saber que você é homossexual, seja feminino ou masculino, mas por circunstâncias da vida, da família, da sua tia, que tem 90 anos, você promete amor a uma pessoa que você sabe que não te atrai, que não tem afinidade com você e que você um dia vai trair. Porque é impossível que isso permaneça. Eu conheci uma senhora, na década de 80, que sabia de tudo que o marido vivia fora do casamento. E eu, chocada com ela me contando os detalhes, de acordar de madrugada, saber que ele não estava deitado do lado dela, que ele devia estar com outra pessoa do mesmo sexo, em algum lugar. E eu, enfim, depois de ouvir aquele relato todo, perguntei: e a senhora pretende o quê? Para a sua vida? E ela disse: não tem problema, o importante é que a senhora fulano de tal sou eu. E eu lembro de um espírito amigo que estava do meu lado e disse: Maíse, não fale nada. Se isso é o que a conforta, não vamos falar nada. Mas eu vi a cara de lamento do espírito que estava ali do meu lado me ajudando ao perceber que ela era uma desvairada completa. Porque não era respeitada, não respeitava o outro, porque não tinha coragem de chegar para o marido e dizer: eu sei o que se passa, vamos solucionar aqui a nossa questão. Então, tudo isso eu falo para vocês, porque enquanto nós tivermos esse tipo de questionamento, coisas muito mais graves estarão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, sem que saibamos, e nós estamos fixados em saber se o filho da vizinha é gay mesmo, saber se fulaninha tem um jeito assim meio masculino, e por aí vamos. Não façamos isso de nós mesmos. Somos muito maiores do que isso. Eu espero ter me feito entender. E você, querido, não vai para o lado escuro da lua de jeito nenhum. Viu? Se um dia, por acaso, depois desencarnado, você chegar lá e tiver uma festa boa, tu me chama.
Nós estamos nos aproximando do término do programa e eu gostaria de tomar a liberdade, antes de agradecer, mas essa oportunidade maravilhosa. Imagine, não precisa. Um diálogo fraterno, né? Imagine. A oportunidade que nós temos de trocar ideias. E eu comentava, antes de começarmos o programa com a Maíse, que o programa nasce a partir dessa percepção, no atendimento fraterno aqui da nossa casa, das dores, das dificuldades, e todas elas estão sendo abordadas, né, na noite de hoje, por pessoas que chegam à nossa casa independente de serem espíritas, de serem trabalhadores da doutrina espírita. São pessoas que professam crenças distintas ou não têm, eventualmente, nenhuma crença, mas trazem consigo as suas dores, trazem consigo as suas dificuldades, os seus desafios de vida. E isso é inerente à condição humana, independente do credo, da idade, da questão social, intelectual. A dor ou as dores, as dificuldades da criatura humana estão ali, estão postas. Então essa é sempre uma oportunidade maravilhosa que nós temos de trocar ideias, de dialogar fraternalmente sobre esses temas que nos inquietam, né? E eu gostaria, Maísa, eu não sei se você conhece, eu vou ler um trechinho. Eu tomei a liberdade de copiar do seu site. Achei tão bonito e eu queria compartilhar com todos vocês. Na página principal do site da Maíse. Amigos, tenho recebido muitas vezes relatos de horas difíceis vividas por alguns de vocês. Sei que têm sido dias complicados. Talvez pela primeira vez, esses são para todos nós. Obstáculos não são escolhidos, mas as soluções sim. Horas de crise nos fazem repensar caminhos, mudando o nosso destino. Às vezes, até sem fé, mas com indignação suficiente, conseguimos realmente transformar a nossa vida. Creiam que lanço de coração as melhores energias e desejos de superação e trabalho no bem, certa de que todos nós nos agasalhamos na mesma certeza da imortalidade da alma e da transitoriedade das nossas aflições. Carinho e certeza de que virão novos momentos felizes. Maíse. E termina, Maíse, com uma frase de Emmanuel, que nos foi trazida pelo saudoso Chico Xavier. O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Muito obrigado, Maíse. Imagina, eu não lembro disso. Eu prometo a vocês que nós estamos sendo televisionados? Sim. Eu estou perdida. Eu queria apenas encerrar lembrando a vocês uma mensagem recente de Dr. Bezerra de Menezes, extraordinário mentor dessa casa, através de Divaldo Franco, em que ele nos recorda que Jesus disse: eis que eu vos mando como cordeiros mansos para os lobos vorazes. Mas Dr. Bezerra nos lembra que Jesus não admitia a hipótese de que nos tornássemos lobos também. Por isso, meus amigos, não importa as loucuras que estão acontecendo no nosso país, no mundo, nos últimos dias e ainda vão perdurar por longo tempo. Importa que nós não sejamos lobos como tantos se tornaram. Prefiramos ser os cordeiros, porque Jesus mandou os discípulos para os seus destinos, sabedor de que eles encontrariam o sofrimento, a renúncia e até a morte física, mas certo de que não se deixariam impregnar pela loucura que encontrassem. Ao contrário, acenderiam nos corações a luz possível. Por isso, se eu desejo alguma coisa a todos nós, é que acendamos a luz possível. Portas adentro do nosso coração e também no coração daqueles que nos buscarem. Combinado? Combinado. Uma boa noite a todos. Obrigada.